Gente boa de Deus, você está chegando aqui, se não se inscreveu no canal, se inscreva hoje, é só tocar, e se ao final o que eu disser tiver abençoado seu coração, iluminado a sua mente, pacificado a sua alma e trouxer instrução para a sua maneira de enxergar o mundo, então deixe o seu like também. Eu não peço por pedir, é só porque o algoritmo só acha relevante o canal que tem essas coisas. Novos inscritos e likes frequentes. A pergunta de hoje, aqui da Sofia, é o silêncio de Deus nas tragédias. Caio, diante de genocídios e guerras onde crianças morrem aos milhares, o argumento do livre-arbítrio humano parece pouco para justificar a não intervenção divina. Deus assiste à história ou ele perdeu o controle? Como orar num mundo assim, sem se parecer alienado? Eu acho sempre essas perguntas muito interessantes, porque elas transferem o que seria a ideia de livre-arbítrio humano, que é uma ideia muito relativa, como eu já expliquei em trilhões de ocasiões anteriores, muito relativa, mas existe um dado, certo aspecto de livre-arbítrio em mim, em você e em todos nós. Note bem, um certo aspecto de livre-arbítrio. É esse que pode fazer com que eu decida não responder mais nada agora, afastar essa mesa daqui, dizer tchau, sem explicação nenhuma e ir embora. É um tipo de livre-arbítrio. É o mesmo que pode me fazer pegar um presente desse aqui que me deram com o meu rosto da minha mulher em alto relevo, já tem algum tempo, e quebrar. Pá! Eu tenho esse poder. Isso é um certo livre-arbítrio, mas vinculado a coisas que têm a ver com a minha decisão de fazer. Agora, o Netanyahu é um tarado, sionista, cujas motivações transitam entre o conhecimento de Deus e o instigamento satânico no coração dele. Com um monte de complexos pessoais, com desejos gengis-canianos ou Júlio Cesarianos ou Alexandrinos o Grande de glória. Sabe Deus o quê? Ou se ele quer ser o Davi contemporâneo e está a cara do Manassés contemporâneo. Sabe Deus o que tem na cabeça desse maluco? Nem a mulher dele sabe tudo. Nem ele próprio entende completamente todas as suas pulsões. Ele sabe o bastante para ser culpado de maneira infernosa. Mas ele próprio não se conhece, ele é um ser da cara para fora. Para dentro, quanto mais você vai praticando a maldade da cara para fora, mais você vai selando o seu interior e a capacidade de autoexame vai morrendo, de modo que ele é só um boneco, um androide de guerra. É um guerreiro universal, se jactando de que tem bombas e bombas e bombas e que agora ele faz parte do núcleo das 4 maiores potências da Terra, com potencial para acabar o planeta. Eles chegam a ter, hoje em dia, cerca de
400 bombas atômicas de grande poder e envergadura destrutiva. É bastante para liquidar a Terra. E aí esse cara que organizou essa maldade inteira, porque primeiro ele alimentou o Hamas durante muitos anos, ele deixou entrar armas, ele deixou entrar dinheiro, ele sabia por onde entrava, ele deu ordens para que o Mossad não fizesse nada, porque ele queria os palestinos divididos. Se os palestinos se unissem e a autoridade palestina do Mahmoud Abbas fosse respeitada e Gaza e a Cisjordânia se tornassem uma em visão de poder, ele teria que negociar por pressão de países e das Nações Unidas os dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, que já estavam assim designados desde 1948, com suas limitações de terra já definidas. Mas era tudo que ele não queria. Depois que mataram Yitzhak Rabin, subiu ao poder esse grupo doido, Ehud Barak, Ariel Sharon e o Netanyahu. E desses todos, o Netanyahu é o mais diabolizado e enlouquecido e obsessivo de todos eles, e desumano até aqui, totalmente desumano. Aí o cara entra nessa. A Jordânia avisa que o Hamas estava preparando um ataque. Ele disse, não digam nada para ninguém porque eu sei. O Mossad insistindo, olha, eles vão atacar, vão esperar o festival para atacar. Mas ele disse, eu sei. Os Estados Unidos avisaram, eles estão preparando para fazer uma grande situação, para provocar uma rebelião, para ver se chamam vocês para a mesa de negociação sobre os dois estados. E o Netanyahu disse, não, eu sei. O Egito avisou. Outros países da região, seus serviços de informação avisaram. Desde uma semana antes, pelo menos antes do acontecimento, Netanyahu já sabia de tudo, de dia, hora e como seria. E ele quis que acontecesse, deixou acontecer e matar seu próprio povo para ter um pretexto para continuar jogando bomba, para ter acabado com Gaza, para invadir o Líbano. Assim que ele começou a bombardear Gaza, eu liguei para Israel, falei com um amigo relacionadíssimo no Mossad e no exército de Israel, e falei, cara, o que esse homem está querendo fazer? Isso vai dar nisso, nisso e nisso. Ele falou, mas é isso mesmo que ele quer. E se houver oposição, ele tem tanta arma na mão que ele vai arrebentar tudo. E vai adiante. E eu falei, olha, eu nunca mais volto aí enquanto esse cara estiver no poder e enquanto ele tiver apoio popular para estar. Porque eu não quero botar o pé nesse chão. Agora, você pergunta, e Deus, Caio? Por que Deus não segurou a mão do Netanyahu? É um negócio tão patético, a imaginação de vocês, que é como se Deus botasse lá a mão em Netanyahu e o Netanyahu querendo apertar o botão, mas Deus dizendo, não te deixo, não te deixo. Não é assim, depois a história não começou agora. Por que você não perguntou isso desde o início dos tempos, desde Nimrod, lá no Gênesis, fazendo miséria? Por que você acha que veio o grande dilúvio? Livre-arbítrio onde era possível ver livre-arbítrio, inclusive nos anjos vigilantes, os Benai Elohim, de Gênesis 4, que possuíram as filhas dos homens, e conforme a narrativa do livro de Enoque, a segunda epístola de Pedro, a epístola única de Judas, as alusões de Paulo, confirmando a narrativa de Enoque. E como é que Deus agiu daquilo ali? Foi ali segurando a mão de um e de outro? Não, foi logo uma hecatombe, foi algo de um fenômeno bombástico planetário. E houve a salvação de alguns, por uma humanidade numa tentativa de continuidade sem extinção, porque se tinha caído num estado de
canibalismo voraz, de destruição de todos os modos, de uma tecnomagia praticada com sofisticação que a nossa tecnologia não atingiu ainda, tudo dado por esses alienígenas chamados de Menai Elohim, de vigilantes, ou de Anunnakis, ou de qualquer outro nome, conforme a gente encontra no Egito, ou entre os celtas, ou entre os tailandeses, ou na Micronésia, ou entre os índios Hopi nos Estados Unidos, ou aqui na América Latina ou do Sul, pelas nomenclaturas diferentes, como viracochas, esses seres que vieram todos das estrelas, segundo cada povo. E que, durante alguns milênios, catastrofizaram a existência humana. Você sobre isso não pensa, não é? Mas você herdou uma vida depois de milhares de anos disso ter acontecido. E até que esse bombardeio do Netanyahu chegasse, você não tinha nem pensado no assunto. Você veja como até a sua questão sobre o significado da existência humana e de Deus depende do seu calo, do seu incômodo visual e das informaçõezinhas televisivas e internetianas que você recebe. Então, alienação não começa agora, se você orar. Alienação é a sua existência inteira, que aceitou nascer e viver sem saber de nada até que caiu a bomba quase no quintal da sua casa, que foi ali do outro lado do mundo, com a internet mostrando ao vivo, aí você diz, oh Deus, aonde estás? Eu creio em tudo que eu creio, sabendo tudo que eu sei, de todos os tempos passados, até onde me é possível atingir, e continuo crendo que existe um certo livre-arbítrio para o homem, para a mulher, para os humanos. Um certo, não é todo. Porque eu sou... A maior parte do que eu chamo de livre-arbítrio é apenas um icebergzinho saindo da água, essa ponta aqui, ó. É o que você chama de meu livre-arbítrio. O resto está no teu inconsciente, que você nem viu ainda. Você gosta de homens que você não sabe por que gosta, tem tesão em gente que você não sabe por que tem, frequentemente admira coisas que nunca te explicaram por que você veio admirá-las. Porque a maior parte da gente eclode de nós sem que a gente saiba nem de onde veio. São poucos os que têm a coragem de entrar no labirinto profundo do coração, da mente, do inconsciente, da alma. Tem que ter coragem para entrar nesse labirinto e encontrar o centauro e os monstros humanos lá dentro de nós. E aí você fica achando que a questão de livre-arbítrio humano tem que se aplicar a Deus também do mesmo modo, como se aplicaria aos humanos. Você notou que a sua questão iguala a Deus com o homem? Livre-arbítrio do homem e o livre-arbítrio divino. E aí, se Deus é um Deus livre, ele tem que segurar o braço do Netanyahu, segurar o botão do Trump. O Trump vai ficar cara a cara com a verdade de um modo que vocês não têm nem ideia e nem gostariam de estar na pele dele. Nenhum de nós, o Netanyahu também. Como todos os antecedentes e os antepassados. No século XX era o Hitler. Parecia que toda a maldade do mundo tinha convergido para o Hitler, e não era verdade. Muito menos se fala de Stalin, que matou mais do que Hitler. E de outros tantos que mataram subrepticiamente. Mas você não faz a mesma pergunta. Deixa eu te dizer, isso aqui não é um joguinho. A impressão que dá é que o Deus de vocês e o Deus dos cristãos, seja de que nível seja do cristianismo, até também o Deus islâmico, o Deus judaico, o Deus dos povos dos livros revelados, é um Deus que patola o pulso dos indivíduos. É o Senhor dos exércitos, dos judeus.
Mas você não vê Jesus fazendo nada para se defender. Jesus acabou com essa história na encarnação dele. Quando os discípulos quiseram puxar de espadas para fazer uma guerrilhazinha contra os que queriam prender Jesus, e ele disse: deixem de ser idiotas. Será que vocês não sabem? Vocês são 12. E Pedro tem uma adaguinha, e os outros têm pedaço de pau. Vocês acham que se o meu negócio fosse defesa pessoal e autoproteção, eu não faria assim, e meu Pai Celeste mandaria não 12 anjos, mas 12 legião de anjos, que era a designação militar para os aparatos romanos, era legião de soldados, legião de anjos hiper, super poderosos, um só acabaria com tudo. E eu não quero, nunca quis, não pedi anjo para nada. Quando eles vieram e me consolaram ali no Getsemane, foi por designação do meu Pai. Eu estava falando com o Pai, não com o arcanjo Miguel, nem Gabriel, nem com interventor nenhum, nem pedindo nenhuma natureza. Eu e o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não for, eu bebo tudo até o fim. Aguento o que tu me deres. Jesus me ensinou a viver com liberdade e me viver olhando para Deus sem cobrança de Deus. Quando ele grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está, de fato, declarando que Deus não é um interventor. De acordo com a expressão do capricho, do desejo, ou das perspectivas e dos labels e dos troféus de vitória humana. Seria ir lá e bah! Relâmpago para todo lado, terra treme, arranca o filho da cruz, enche de glória e de luz, bota uma coroa de glória, esfrega ele na cara de todos os poderes dos céus, da terra e de todos os mundos e dimensões. Não. Ele morre. Eu sirvo ao Deus de Jesus. E sirvo a Deus em Jesus. E Deus em Jesus não joga um game numa simulação. Deixa eu ver por aqui como é que vai. Muda para cá agora. Eu sirvo a Deus em Jesus, que quando indagaram a ele, por quê? Se Deus é Deus e intervém, ele deixou uma torre cair, a torre de Siloé, sobre 18 pessoas. É porque elas eram pecadoras demais? E Jesus disse não. Elas eram normais, é só porque o peso humano pesou mais do que a estrutura da torre e o fenômeno físico aconteceu e elas morreram. Esse é o Deus no qual eu creio. É o Deus onde o livre-arbítrio humano será cobrado até onde o livre-arbítrio humano possa ser cobrado na relatividade desse livre-arbítrio. Mas ele não vive de fazer intervenções. Aí você diz, e como é que eu oro sem me sentir uma alienada? Não, alienada é quem não ora. Porque pela minha oração, muitas vezes sem ver o resultado imediato, eu estou participando das intervenções de natureza invisível que não tem necessariamente a ver com Deus, tem a ver com a minha mente em oração. Você já pensou que você ora para exercitar a sua mente no processo da intervenção da vontade bondosa contra a maldade humana? Eu, quando entro em estado intenso de oração intercessória, eu estou num momento de exercício da minha mente focada na miséria humana, distante de mim, porque se estiver perto de mim eu não tenho o que orar, minha oração é estender a mão, pegar o que eu tenho e aliviar a dor, trazer o socorro, impedir a maldade. Eu nunca fiz uma oração por alguém querendo fazer covardia contra outro, eu fui lá e patolei o sem vergonha e impedi. Vai ter que passar por cima de mim e vai ser difícil porque eu te quebro todo, mas aqui você não passa.
Nunca fiquei fazendo oração a Deus, tá aquele homem fazendo a maior covardia contra aquele garotinho, eu estou aqui do lado, mas eu peço que tu envies o teu anjo e impeça. O anjo sou eu, cara, eu vou lá e atropelo, entendeu? Quando está longe demais de mim, eu intercedo, está para além da minha força, eu intercedo. E aí eu me desalieno. Alienar-se é não orar. Mas orar é participar, é entrar, é interceder, é bloquear. Você não sabe o que pode, às vezes, fazer um ciclo horroroso de misérias ser interrompido na subjetividade da mente do carrasco, ou do tirano, ou do ditador. Você não sabe o que o Trump estava para fazer antes dele ter uma diarreia e fazer cocô na calça lá na Casa Branca 1 mês atrás, que cheirou tão mal que a secretária não aguentou e botou a mão no nariz e mandou sair, tirar todo mundo de dentro para o cara e se trocar, botar o fraldão geriátrico dele. Como ele é um ser obilubilado, sabe lá o que aconteceu naquele intervalo, o que ele desistiu, até esqueceu de fazer, porque ele não faz por plano, ele faz por impulso. Tudo que faz, uma oração. Oração não é alienação, é intercessão, é entrada no processo, é entrar na guerra, na luta, é uma mão que se estende para carregar mais um, para pedir, para se importar. Você não sabe o que a mente tem o poder espiritual de produzir nas dimensões intangíveis. A sua pergunta também revela apenas uma pessoa que só enxerga o que está diante da tela dos olhos, para fora, não enxerga outras camadas dimensionais, não enxerga aquilo que Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões espirituais celestes e invisíveis. Os maiores inimigos não são visíveis aos olhos, mas a oração os alcança. Agora você decide se quer ter esse argumento filosófico de universidade cética ou se você quer dilatar a sua mente numa perspectiva na qual a oração é instrumento de batalha, é instrumento de intervenção, é instrumento de socorro, é instrumento de alívio e diminuição de dores, é projeção de você mesmo para dentro do outro. Eu vou terminar contando uma dentre dezenas de histórias pessoais. Eu tinha um grande amigo que era diretor de televisão da Rede Amazônica de Televisão em Manaus. Em 1970, ele estava comigo desde que eu entrei para fazer programas de TV em Manaus, em julho de 74, quando eu comecei. Depois foi para a Rede Nacional. Mas um dia eu estava voltando aqui de Brasília, em 78. Quando eu desci no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, meu pai estava me esperando e me disse: meu filho, nosso amigo fulano, sofreu uma tragédia familiar sem tamanho. Ele era apaixonado pela esposa e eles entraram num estado de infelicidade conjugal, com tudo que podia acontecer de ruim e de pior, que numa hora dessa tem a ver também com traição, e ele não aguentou a dor e tentou tirar a vida. E ele está hospitalizado. Ele, desde o momento delirante dele no hospital, ele chama pelo teu nome. Então, você quer ir em casa ou quer ir direto para o hospital? Eu falei, não, direto para o hospital. Fui lá, ele estava começando a voltar a si, conversei com ele, conversei, consolei, animei, estimulei, orei com ele. Fui para casa, não consegui ter quietude em casa. Naquela noite, para o dia seguinte,
que era quando ele iria ter alta no hospital, à noitinha, iria dormir em casa pela primeira vez. A esposa não sabia nem onde ficava dentro da casa, de tanta angústia, vergonha e mal-estar. Os filhos não sabiam o que estava acontecendo, eram crianças. E eu angustiado na minha casa, a uns 6 quilômetros ou 7 da casa dele. E aí eu não consegui dormir, me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Lá pelas 4 da manhã, a minha oração estava tão forte, intensa. Parecia que eu tinha entrado na casa dele. E eu aqui na minha mente o vi deitado. E comecei a pedir a Deus os sonhos que ele deveria sonhar. E eu falei, Senhor, permite que ele sonhe com aqueles 2 caminhos, um que leva para a morte, um que leva para a vida, e que ele escolha o caminho da vida, da fé, da esperança, da continuidade, da autopreservação, da pacificação do coração. E aí, olhando para ele no sonho aqui, na oração, de joelhos na minha cama, eu vi aqueles pastos verdejantes do Salmo 23 e pedi, permite que ele veja esse descanso, essas águas de refrigério, que ele sinta o verdejar do teu acolhimento para o espírito dele. Aí me veio uma outra imagem de natureza bíblica e eu falei a mesma coisa. Te peço que ele enxergue isso e que ele quebre esses grilhões, como quem automaticamente vê aquilo tudo caindo dos braços, como aconteceu com os apóstolos na prisão, em Atos, e ele fique livre. E aí eu comecei a sentir uma alegria enorme, com a certeza de que aquilo tinha acontecido naquele instante. Eu esperei o dia clarear, quando deu umas 7 da manhã, 7h30, eu sentei na minha moto e corri para lá. Bati palmas, a esposa dele veio me atender, assim, como quem tinha visto um fantasma. Aí falou, o que foi, Caio? Aí eu falei, eu vim atrás do teu marido. Ela falou, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele caiu num choro hoje, por volta de 5 da madrugada. E ele acordou e dizendo, a minha vida foi salva, meu Deus, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E quando o sol nasceu, ele pegou o carro, foi para a televisão e disse que ia começar uma vida nova hoje, ia trabalhar, porque ele estava livre. Aí eu corri lá para a TV. Quando eu entrei, ele já estava no estúdio, todo mundo perplexo, porque o cara tinha tentado morrer. Tinha vindo do hospital e estava agora no estúdio, bota essa luz lá, vamos lá arrumar aqui, fazer aquilo, ajeitando as câmeras, arrumando tudo, um estúdio enorme. Aí quando ele me viu, ele me chamava de preacher, ou desculpa, de shepherd, que é pastor de ovelha mesmo, de campo. Aí ele gritou de longe, shepherd! Aí veio na minha direção, me abraçou chorando, aí eu abracei-o chorando e ele me disse, você não sabe o que me aconteceu? Eu falei, eu sei. É por isso que eu estou aqui. Você vai me contar? O que é que eu te conte? Eu posso te contar em pé aqui. Tudo que você sonhou essa noite. Aí ele já foi regalando os olhos, aí as lágrimas não paravam mais. Ele falou, não, vem aqui. Fechou a porta do escritório, sentou sobre a mesa, começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei, olha, eu estava essa hora de 11 da noite, até hoje de manhã, eu não dormi a noite inteira orando por você, e eu pedi a Jesus que te desse 3 sonhos. Aí é que ele não parava, ele disse,
O primeiro foi sobre caminho largo e caminho estreito, pedindo para eu escolher o caminho estreito. Eu falei, é. O segundo foi sobre pastos lindos, águas de refrigério, descanso e mesa farta na presença dos inimigos e dos adversários e das contingências. Eu falei, é exatamente isso. Que o terceiro foi que grilhões caíram de mim, assim, me livraram de uma prisão e eu saí. Falei, foi sobre isso mesmo. E aí ele falou, olha, nesse Deus eu creio. Nunca mais na vida eu vou ter vontade de morrer. Esse Deus me ama e me deu sentido para viver. Aí você chama oração de alienação? Não, não tem participação mais efetiva. É por isso que a Escritura, no Novo Testamento, manda a gente orar por autoridades investidas de poder. Não é para Deus abençoar a maldade dos que, em sendo autoridades, são perversos. É para o Senhor segurar a mão, patolar esses caras, é para segurar, é para assombrar a noite deles, é para dar pesadelo, é para fazer um grupo pequeno conseguir se contrapor a um grupo grande, é para dar poder ao mais fraco para enfrentar a essas forças gigantescas e malignas. E você pensa que oração é ficar alienado? Não, minha filhinha Sofia, eu peço a Deus que te dê Sofia, que te encha de sabedoria e de compreensão e de entendimento. Esse era um assunto que daria um compêndio de falas a respeito, mas o meu tempo é curto, eu já falei 32 minutos com você e eu vou ter que parar por aqui, mas eu espero ter ajudado você a compreender alguma coisa e a parar com isso e a não concentrar as suas expectativas na topicidade, no elemento tópico pequeno só da sua geração, sem olhar adiante. Espere mais um pouco e você verá o que acontecerá com Netanyahu. Você vai viver para ver o que vai acontecer com o Trump. Você vai viver para ver o que vai acontecer com os senhores da guerra nessa geração. Você vai ver. E você vai se lembrar de mim, nunca mais vai se esquecer. Eu tenho certeza absoluta, você e todos os que estejam me vendo agora ou nas gerações futuras. Você está me entendendo? Agora, eu peço que vocês prestem atenção nesse Pix que passou aqui, de um CPF, Caio e Adriana, é pessoal, para os amigos que pedem para que a gente ponha para que eles possam nos ajudar na nossa vida pessoal. O outro é esse CNPJ, que é para o meu ministério, porque eu não faço nada só, nunca pude fazer nada só, preciso de outros me ajudando e de muitos outros. E aí é com isso que eu conto, porque eu não tenho meios de sustentar todos os que me ajudam, mas você pode nos ajudar a sustentá-los e a manter tudo funcionando. Está aqui o Pix e tem um QR Code aparecendo. Você pode botar a sua câmera nele e vai vir encontrar dois bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com contas respectivas e CNPJs próprios, bandeiras de todos os cartões de crédito, o PagSeguro e o PayPal para você que me assiste no exterior e diz, eu gostaria de ajudar, mas não tem como. Tem sim. Está aí o PayPal, facilitando a sua vida para você nos ajudar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Um beijo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de convidar outros amigos. E agora, vá!